Entre 1843 e 1844, Marx se torna comunista. Ou seja, quando ele dá atenção para preocupações de natureza social, crescimento da miséria em sociedades que estão se industrializando. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a vida e o legado de Karl Marx, um cara super conhecido, amado por uns, odiados por outros. A gente já fez episódio aqui sobre marxismo, mas agora eu quero falar sobre a vida desse sujeito, né? Mais um daqueles episódios biográficos que a gente já fez aqui. Já fiz sobre Barão Vermelho, Duque de Caxias, Olga Benário e por aí vai, né? Tem uns, 6 episódios biográficos até agora e mais um aqui, dessa vez sobre Marx. E para falar sobre esse assunto, chamei um velho conhecido de vocês que acompanham o História FM, já esteve aqui algumas vezes e estou muito feliz que está aqui de novo, Demian Mello. Então, Demi, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e seja bem-vindo novamente. Oi, Iclis. Oi, pessoal. Aqui é o Demian Mello, sou professor de História Contemporânea do Bacharelado de Políticas Públicas da UF. Eu já participei algumas vezes desse programa, estou muito feliz de estar aqui de novo, conversando sobre esse autor que eu gosto bastante. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Karl Marx depois dos comerciais. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais conhecido como Gogozin. Vocês não sabem quem eu sou, mas eu estou aqui nos bastidores do História FM e das outras produções do Leitura Obriga História há bastante tempo. Eu sou o editor! Isso mesmo, eu edito os episódios do História FM há bastante tempo já, acho que uns 3 ou 4 anos, eu nem lembro direito mais. O que aconteceu é que o Iclis teve que arrancar os 4 sisos dele. Ele tá de cama, tá se recuperando, e o dentista dele falou que seria ideal ele não gravar por uns 5 dias, então ele não pôde fazer a gravação desses comerciais pro episódio do Karl Marx. Então eu resolvi fazer esse favor pro meu amigo e aproveitar o espacinho aqui pra fazer um jabá pra mim, né, cara? Pô, porque a gente tá precisando, né? Então é o seguinte, eu estou produzindo meu próprio conteúdo, é um conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com educação. Eu criei um canal no YouTube e uma das atrações dele, a principal atração, vai ser um react de tokusatsus. Você não sabe o que é um tokusatsu? Tokusatsu são aqueles seriados japoneses de super-heróis, sabe? Tipo Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, mais especificamente tokusatsu dos anos 70, 80 e 90, que foram os que eu assistia quando era criança. E o primeiro episódio é sobre o Spider-Man, o Homem-Aranha japonês, aquele bem tosco e bem engraçado. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade de irem lá no meu canal, Gogozin Connection, Gogozin com Z, Connection, como se escreve em inglês, Connection, com 2 N's de nariz, certo? Sejam bem-vindos, curtam, compartilhem, eu vou eventualmente criar outro tipo de conteúdo, podcast e tudo mais, eu estou planejando eles aqui, certo? Estamos aí nessa luta. Ficaria muito feliz se vocês pudessem lá dar uma força, assistir, certo? E sempre bom lembrar da campanha do Apoia-se, né? Do Leitura Obriga História. É só você acessar apoia.se/Obriga História. A partir de R$5 você já pode ouvir os episódios com antecedência. Então, já que o Iclis não está aqui, eu vou ler o nome dos novos apoiadores. São eles: Bernardo Simas, Leonardo Dreit, Alexandre Mota, Denis Faria, Thiago Alves, Meme Expropriados, Davi Depiné, Evaldo Oliveira, Lucas Galvão, Alexandre Bom, Bruno Araújo, Renato Nobre, Natan Ribas e Hugo Ferreira. Esses são os novos apoiadores do Leitura Obriga História. Desculpe se eu li o nome de alguém errado, então, muito obrigado. Deem uma conferida lá no meu canal, por favor. Tenho certeza que vocês vão se divertir bastante lá. Me siga nas redes sociais também, é só procurar por Gogozin Connection que você vai me achar. E bom episódio para todos vocês. Beijo! Karl Marx é provavelmente um dos autores mais debatidos e também um dos mais mal interpretados, mas ao mesmo tempo muito referenciado, né? Porque ele tem um extenso legado, uma influência gigantesca. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a biografia dele, né? Porque como eu falei na introdução, a gente já tem um episódio sobre marxismo separado. Então, eu queria começar te perguntando um panorama geral ali da Prússia, da Europa como um todo, no momento do nascimento do Marx em 1818.
pra gente pelo menos entender o contexto onde ele nasce, né? Pois bem, né? É importante situar esse contexto histórico da vida do Marx, geralmente referido como um alemão, né, de cultura alemã, né, um judeu nascido na Prússia, né, não existia ainda o Estado alemão formado, né? E o que é a situação histórica desse país? Ou seja, primeiro lembrar que o século XIX, como ensina o Eric Hobsbawm, ele é um século que, do ponto de vista dos historiadores, ele começa ainda no final do século XVIII, com principalmente dois grandes eventos, né, que vão marcar todo esse período histórico, que é a Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial, que é um evento que consolida o capitalismo. E a Revolução Francesa não é a primeira, nem vai ser a última chamada Revolução Burguesa. Ela tem um impacto universalizante na história, principalmente da Europa, mas a gente pode dizer também do mundo, porque ela coloca o horizonte do estabelecimento de coisas que pra gente hoje são muito caras, né? Essas noções como de Estado constitucional, Estado de Direito, liberdades democráticas, né? Que vai se tornar uma espécie de paradigma, né, da política de uma forma geral, mas lembrando, né, que há um tempo histórico que se passa entre a eclosão da Revolução Francesa e todo o seu processo e toda a sua extensão, podemos pensar no caso da própria era napoleônica, né, que vai impactar todo o continente europeu, não só pelo movimento militar da expansão napoleônica, mas vai impactar a partir das suas ideias, a partir disso que a gente pode chamar de paradigma da Revolução Burguesa, que vai se colocar como parte de uma agenda política naquele continente. E isso é muito importante para pensar o caso da Prússia, que Prússia é essa, né, onde o Marx nasce, porque o contexto da Prússia era um contexto justamente de um atraso, uma palavra muito cara, o debate alemão, um atraso da própria Prússia em relação àquelas tarefas que a Revolução Francesa colocou no horizonte histórico a partir de então, e o gap, né, a diferença que havia entre o tipo de formação social que era a Prússia, né? A Prússia era, ou seja, um Estado que ainda tinha aquela estrutura de antigo regime, uma estrutura de um Estado que tinha traços feudais ou traços absolutistas, né? Sabendo que todos esses conceitos desenvolvem grandes debates historiográficos, mas, enfim, eu estou partindo aqui das posições com as quais eu concordo, né, nesse debate. E, portanto, o Estado prussiano, ele não possuía aquelas características que marcam a visão liberal de mundo. E o que é interessante, né, ou seja, quando a gente fala de visão liberal, está falando de uma doutrina política que nasce no contexto do iluminismo, né, e que vai ter um grau de irradiação super importante, e que havia penetrado já no ambiente cultural alemão no século XVIII, principalmente a partir da importância dos pensadores, dos filósofos alemães. Ou seja, não se fala de iluminismo, por exemplo, sem falar da obra do Kant, do Immanuel Kant, inclusive com um texto clássico sobre esse ponto, chamado que é esclarecimento, né, que é outro termo com o qual isso que se chama de iluminismo se identifica. Havia, então, uma série de pensadores super importantes no ambiente cultural alemão que estavam antenados e, em certo sentido, até mais avançados na elaboração teórico-filosófica desse legado da Revolução Burguesa, dessa agenda da Revolução Burguesa. Agora, do ponto de vista, portanto, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista das estruturas de pensamento, você tem um mundo de língua alemã antenado a essa modernidade que está surgindo do contexto da Revolução Burguesa. Agora, do ponto de vista da estrutura social, do ponto de vista propriamente do desenvolvimento do capitalismo, aí você tem isso que se chama de atraso alemão. Atraso em relação a quê? Atraso em relação, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, da Inglaterra, né, que é a pioneira da Revolução Industrial, e do ponto de vista político, principalmente da França, como vimos, do contexto da Revolução Burguesa, uma revolução eminentemente política. Sabendo que todos os processos, né, de vai e vem da Revolução Francesa, todo o momento histórico ali entre 1815 e 1830, onde há uma tentativa de retrocesso do próprio processo da Revolução Burguesa, mas a partir de 1830, né, com a chamada emergência, a Revolução de julho de 1830 e a Monarquia de Julho, há um passo importante na consolidação dessa visão burguesa sobre o Estado. É importante situar uma coisa, eu acho fundamental mencionar como a historiografia hoje trata a noção de Revolução Burguesa. Ou seja, tem uma visão meio caricata, que foi muito comum durante muito tempo, ainda é presente, às vezes, em manuais, em grandes esquemas explicativos, que pensa a Revolução Burguesa como um movimento que a própria burguesia, enquanto classe social, ela vai lá e assume o poder de Estado. Ou seja, a historiografia, a partir de muitos debates, já identificou que o que ocorre, na verdade, é que as transformações no aparelho de Estado provocado por esses eventos chamados de Revolução Burguesa, aí os mais importantes são
a Revolução Inglesa do final do século XVII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, é uma modificação na estrutura jurídica do Estado, que vai ser uma modificação que permite o desenvolvimento do capitalismo. É muito mais do que isso, do que a presença física da burguesia no aparelho de Estado. Bom, no caso do mundo de língua alemã, e principalmente da Prússia, como sabemos hoje, visão retrospectiva, vai ser o dos Estados alemães o mais importante no processo de unificação e de constituição dessa Alemanha moderna. Enfim, havia esse processo de atraso, e isso é importante para entender esse ambiente cultural onde nasce o Karl Marx. Ou seja, esse lugar de uma região, né, melhor dizendo, né, já que não tem um país ainda, a Alemanha, né, a Alemanha é um projeto ainda, ou seja, esse lugar onde o pensamento é super importante, na filosofia é super importante, mas do ponto de vista do desenvolvimento material, econômico e político, havia esse atraso. Então, como diria o Marx, né, para citar ele, né, ou seja, os alemães viviam as transformações do ponto de vista do pensamento, mas não conseguiam viver ainda do ponto de vista material, né, o que diferenciava, e por isso o termo atraso alemão, que não é um termo do Marx, é um termo generalizado entre os analistas alemães desse período, tem a ver com isso, ou seja, vivenciava do ponto de vista filosófico, mas ainda faltava, havia esse horizonte de expectativas ainda de faltar, né, uma revolução efetivamente burguesa naquele território. Mas só para concluir esse ponto, ou seja, o que se pensa também é que as transformações no aparelho de Estado, nas forças produtivas, na estrutura econômica da sociedade, que concluem, que conformam aquilo que se chama Revolução Burguesa, não necessariamente elas vão ter que copiar aquele modelo francês. Ou seja, o modelo francês é um paradigma, mas diversas sociedades transitaram ao capitalismo a partir de outras formas de desenvolvimento e, nesse sentido, principalmente formas onde se evita o jacobinismo e mesmo essa forma desse paradigma de revolução, que é uma espécie de cataclisma, né, que é uma ruptura com o passado. Né? Ou seja, o caso alemão, importante situar isso, é um caso onde a objetivação do capitalismo, a consolidação do capitalismo, se faz a partir de uma presença maior de estruturas, digamos assim, do mundo pré-capitalista, né, que não ocorre uma ruptura, né, uma permanência de uma série dessas estruturas que se combinam com a modernidade. Na literatura, depois isso vai receber outros conceitos, né, então, por exemplo, a noção de via prussiana, que tenta dar conta disso. Na Lavra do Gramsci e de outros autores italianos, a noção de revolução passiva também tenta dar conta desse tipo de transformação, onde se evita justamente esse momento de cataclisma, de ruptura mais pronunciada, de luta de classes mais pronunciada, ou de modernização conservadora, um conceito lá desenvolvido nos anos 60 por um sociólogo americano muito interessante chamado Berton Moore Jr., justamente para pensar o contexto de países como a Alemanha, mas também o Japão, né, que transitaram para a ordem capitalista sem a necessidade dessa ruptura de tipo francês. Bom, mas quando Marx nasce, né, o período todo do seu desenvolvimento intelectual de juventude, havia ainda a expectativa de que a Alemanha vivenciasse uma ruptura de tal natureza, principalmente na execução daquela tarefa que se colocava como imediata para o núcleo pensador, né, digamos assim, da Alemanha, que era justamente a própria Revolução Burguesa, que resolveria qual o problema da Alemanha? A própria unificação, ou seja, a consolidação, né, a constituição do Estado Nacional Alemão, que era um problema que permeava a obra de grandes pensadores nesse momento, principalmente aquele, né, inclusive vai ser uma influência decisiva na obra do Marx, que é o Hegel, ou seja, que tem uma obra filosófica da maior importância, que tem no problema do Estado, da necessidade dos alemães ter um Estado, um dos seus problemas filosóficos mais importantes. E aí eu queria te perguntar, agora que a gente já sedimentou um contexto, perguntar um pouco mais sobre a trajetória específica do Marx. E aí eu queria saber um pouco sobre a infância, a juventude dele e quais teriam sido as principais influências intelectuais da juventude do Marx, né? Bom, o Marx ele era de uma família judaica, né? O pai dele, Heinrich, ele teve inclusive que se converter ao protestantismo para conseguir cargos como funcionário público, porque, ou seja, interessante pensar o seguinte, ou seja, uma das coisas que a Revolução Francesa faz é dar cidadania para os judeus. Os judeus tinham uma vida marginalizada na sociedade de antigo regime e os judeus adquirem cidadania, né, que tem a ver com o princípio do Estado laico, da liberdade religiosa, né, com o processo da Revolução Francesa. Esse não é o caso da Prússia. Na Prússia havia ainda um bloqueio, né, inclusive para que judeus exercessem algumas atividades públicas, e não é por acaso que o pai do Marx é obrigado a se converter formalmente ao protestantismo para poder participar. Ou seja, lembrando que a Prússia era um reino
meio protestante naquele mundo cristão ali da Europa Central. Pois bem, o Marx, ele tem uma coisa que é super importante da sua juventude, né, e que tem a ver com, enfim, com a própria relação pessoal que ele vai estabelecer com a Jenny Westphalen, né, que era de uma pequena nobreza prussiana, que o pai, né, da própria Jenny, ele era um sujeito extremamente culto, letrado, e que possuía um salão literário onde se debatia e se discutia muitas das ideias dos pensadores iluministas. Então, o Marx foi um sujeito que leu muito, né, que tem um conhecimento profundo de todo o legado dos grandes pensadores do chamado iluminismo, que, como sabemos, o iluminismo não é uma corrente de pensamento, mas um movimento amplo, cujo interior se formularam diversas visões, teorias políticas que são tradições políticas fundamentais no mundo posterior, né? Ou seja, o liberalismo nasce no contexto do iluminismo, mas não eram todos os iluministas que eram liberais, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Rousseau, né? Um autor que o Marx leu muito, exerceu uma influência muito interessante na sua juventude, na sua obra de juventude, e vai ter problemas, né, que são colocados ali pelo Rousseau e por outros autores que continuarão a fazer parte, digamos assim, do arsenal sobre o qual o Marx incorpora criticamente, né? A noção de crítica depois a gente vai discutir, que é super importante. Esses salões literários, esses espaços, né, eles são super importantes para a gente entender como é que era a formação intelectual da Prússia no século XIX, né? Ou seja, o lugar da universidade, que é super importante, ou seja, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, ou seja, não era o único espaço de formação intelectual. Esses salões literários, né, ou seja, uma certa camada letrada da sociedade frequentavam, era um espaço muito importante de difusão de uma série de ideias. Isso já há algum tempo, isso foi importante, inclusive, no contexto anterior da própria Revolução Francesa e da irradiação da reflexão sobre a Revolução Francesa em círculos intelectuais mais amplos, né? Ou seja, tanto por daqueles que aceitavam esse paradigma quanto os que os criticavam ele. Então, o salão do Ludwig von Westphalen, né, que era o pai da Jenny, que vai se tornar a companheira de Marx por toda a vida, né, uma namorada de juventude, né, depois se torna a eterna companheira do Karl Marx, ele possuía um desses salões literários, né, e o próprio barão Ludwig von Westphalen era um sujeito que o Marx se torna amigo e conversa muito sobre isso, sobre filosofia, principalmente sobre o legado desses iluministas, né. E há outra referência intelectual super importante nesse momento, que o Marx vai conhecer de forma mais profunda ao ingressar na vida universitária, que é a importância do Hegel, né, que a gente já falou aqui, né, ou seja, o filósofo mais importante ali da Alemanha da primeira metade do século XIX, que morre no início da década de 1830, né, que tem uma obra complexa, que passa por várias fases, etc., mas que era o grande nome, né, do chamado idealismo alemão, ou seja, um movimento filosófico mais amplo do que o próprio Hegel, mas o Hegel é uma espécie de consolidador, né, dessa corrente filosófica que era, digamos assim, uma corrente que nasce da crítica ao iluminismo, mas uma crítica no sentido alemão. Aqui eu apresento pela primeira vez essa noção de crítica, que eu acho importante, ou seja, crítica no sentido não simplesmente de uma rejeição, mas de uma ideia de criticar, de apreensão, de incorporação crítica de grandes legados, de grandes conclusões do legado do iluminismo, ou seja, que incorpora, mas que busca avançar para além dele. Esse que é o idealismo alemão. O Marx, quando entra na vida universitária, ele vivencia um momento importante da história da filosofia, que é o momento da dissolução desse sistema hegeliano. Sistema que tinha tido tanta influência na intelectualidade do mundo de língua alemã, não só, mas evidentemente bastante. E ele está vivenciando isso, ele tem contato justamente com o debate sobre o legado hegeliano à medida que ele entra na vida universitária, né? Ele era uma criança quando Hegel morre, mas, enfim, ele vai entrar na academia, vai entrar na universidade neste contexto, um contexto onde o legado hegeliano está sendo debatido, onde inclusive as interpretações sobre o que significa esse legado hegeliano estão em causa, dividindo isso que a gente pode chamar dos hegelianos, né, os herdeiros do idealismo alemão, está sendo debatido nesse contexto. Isso é super importante para entender o contexto, as influências que estão presentes no pensamento do Marx. E a outra muito importante, que tem a ver com esse debate dos iluministas e a própria tradição liberal, ou seja, uma outra fonte importante do pensamento do Marx, para além da economia política, depois a gente fala dela, é a própria historiografia sobre a Revolução Francesa, principalmente a historiografia de matriz liberal. Algumas figuras fundamentais dessa historiografia, como François Guizot
Rousseau, como Thiers, ou seja, figuras que vão ocupar, inclusive, posições políticas naquele regime da França de 1830, produziram obras fundamentais de interpretação sobre a Revolução Francesa. São eles, aliás, que entendem a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, por exemplo, ou seja, isso não é um conceito do Marx, né, um conceito que o Marx incorpora, evidentemente, criticamente, e a própria noção de luta de classes. A noção de luta de classes ela está presente nessa historiografia liberal da Revolução Francesa, que entende o próprio evento da Revolução Francesa como um evento da luta de classes. Isso é interessante. É claro que o Marx, como todos os socialistas que vão incorporar essa noção de luta de classes, vão dar um outro tratamento, né? Vão justamente estar pensando na ideia da oposição da luta de classes entre o proletariado, essa classe que surge da Revolução Industrial, contra os capitalistas, contra a burguesia, né? E evidentemente é uma conotação diferente que está presente dessa historiografia liberal. Mas quero chamar a atenção que são esses legados, né, do pensamento burguês, se a gente quiser fazer uma espécie de reducionismo aqui. E o contexto do próprio romantismo, né, que é também um movimento de crítica ao legado do iluminismo, da própria Revolução Francesa, que vai estar na base dos problemas que vão estar por trás do surgimento da ideia de nacionalismo também, né? Ou seja, que tem o seu momento no contexto da Revolução Francesa e que no caso da Prússia, né, também se conforma, né, do ponto de vista do pensamento literário, no movimento de expulsão do Napoleão, né? A ideia de identidade nacional, essas ideias começam a surgir. Naquele contexto, isso gera uma série de debates muito importantes. Então, é preciso situar esse ambiente intelectual, né, e situar o Marx como essa figura de um interesse intelectual importante, né, porque todo esse debate intelectual podia estar acontecendo no tempo dele e ele está preocupado com coisas, né, outras coisas, né, mas não, ele estava antenado a todos esses movimentos de natureza intelectual e a sua entrada na vida universitária vai ampliar essa gama de referências, né, que ele vai conhecer, inclusive entrando na Universidade de Bonn, né, para fazer faculdade de Direito, né, que era uma espécie de vocação familiar. A partir daí, né, o seu pai tinha feito faculdade de Direito. Mas vamos adiante. Después de 3 intentos fallidos, Allende llegaba a la moneda y algunos, como el presidente Richard Nixon, no disimularon su contrariedad. Aproveitando a deixa do curso de Direito, ele largou esse curso para ir fazer filosofia em Berlim, né? E aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo, como é que ele conheceu o grupo dos jovens hegelianos, enfim. Por exemplo, para a gente perceber como a influência do Hegel era uma coisa super abrangente, né? Ou seja, o Hegel não estava só influenciando essa disciplina da filosofia. A influência dele é mais vasta e, evidentemente, ele tem uma influência no campo do direito e ele elabora uma grande filosofia do direito. E quando a gente está falando de filosofia do direito, a gente está falando de uma teoria do Estado. Ou seja, o tema do Estado é um tema importantíssimo na obra hegeliana. E aí, quando a gente está pensando no tema do Estado, a gente está pensando no tema de um problema para o mundo de língua alemã. Ou seja, o problema qual seja? O problema de constituir essa Alemanha moderna como Estado moderno, unificado. Enfim, só para lembrar, ou seja, o ponto que eu já mencionei, ou seja, todo esse território de língua alemã, ele que abrangia não só o reino da Prússia, mas o próprio reino da Áustria e muitos outros menores, né, de menor importância. Inclusive havia ali uma certa disputa entre a Prússia e a Áustria para ver quem ia ser protagonista no processo de unificação da Alemanha. Ou seja, um reino protestante, que é a Prússia, que é quem acaba levando a melhor, né, nessa tarefa, e a Áustria, né, que meio que perde isso. Então o tema do Estado é um tema urgente para a vida intelectual alemã, então o Marx se insere nisso, não? Mas como eu disse, ou seja, esse é um problema que, digamos assim, o campo intelectual onde estava mais avançado era na filosofia, como geralmente acontece. E esse interesse, né, é que vai fazer com que o Marx até mude, né, de universidade, vai para Berlim e vai atrás justamente do curso de filosofia. Ou seja, o Hegel é um cara que meio que explica. E na faculdade de filosofia, de Berlim principalmente, é que ele vai travar contato com isso que chamamos jovens hegelianos, ou seja, aqueles setores, porque eles eram mais jovens mesmo, que estavam lutando por uma interpretação, digamos, mais liberal, em certo sentido liberal-democrática, né? Lembrando que liberalismo e democracia são coisas diferentes, né? Principalmente nesse contexto, né? Ao contrário do que diziam os liberais, né? Ou seja, ao contrário, que buscavam atualizar o legado hegeliano a partir de uma chave, digamos assim, que estaria mais à esquerda do que o que era mais comum, né, nos chamados velhos hegelianos, que eram mais conservadores mesmo. Qual é a visão do Hegel sobre a monarquia, por exemplo? Ou seja, o Hegel mesmo ele tem várias fases de sua obra, né?
quando a gente fala de monarquia, ou seja, não é uma coisa só abstrata, existiam sistemas políticos liberais que eram monárquicos, é o próprio caso da Inglaterra e o próprio caso da França pós-1830, né? Lembrando que essa Revolução de 1830 ocorre justamente no momento que o Reagan está morrendo. Ou seja, vai ser uma monarquia constitucional? Não vai ser uma monarquia constitucional? Vai ser um Estado absolutista? Importante lembrar, ou seja, o próprio Reagan não era um liberal, ele era um crítico do liberalismo, embora fosse um grande leitor, por exemplo, do Adam Smith. Ele incorpora na sua filosofia grandes questões ali que estão presentes na visão do Smith sobre a economia de mercado. Ou seja, ele não era contra a economia de mercado, mas ele não era propriamente um liberal, justamente porque ele acreditava que o momento da liberdade, né, ou seja, na sua filosofia do espírito, era justamente o momento do Estado. Pois bem, então o Marx, esse sujeito judeu, né, vai travar contato com esses jovens hegelianos que estavam, digamos assim, dando um passo além na crítica e, por exemplo, dando fundamental importância, que isso vai ser capital na obra do Marx, vai ser uma influência decisiva, na crítica da religião, por exemplo, na crítica do próprio cristianismo. Desses jovens hegelianos a gente encontra figuras como o Davi Strauss, né, que escreveu uma obra importante para os estudos sobre o Jesus histórico, e outros autores, inclusive alguns cuja presença, a localização no grupo desses jovens hegelianos ainda é controversa até hoje, como é o nome do Ludwig Feuerbach, que vai ter uma influência importante na obra do Marx, na medida que o Feuerbach, que inclusive foi amigo do Marx durante muito tempo, inclusive foi leitor do Capital, né, a grande obra do Marx, né, o Feuerbach, por fazer uma crítica materialista a justamente o idealismo hegeliano. Isso vai ser uma questão super importante. Mas outros, o Bruno Bauer, né, que já tinha uma inserção na Universidade de Bonn, por exemplo, já era professor lá na Universidade de Bonn e depois vai ser alvo de uma perseguição, que é um capítulo muito importante ali da história do Marx, né, e inclusive está por trás da sua própria abandono da pretensão de ter uma vida acadêmica, né. O que acontecia? Havia uma expectativa de que a subida ao trono do Frederico Guilherme IV, que era tido principalmente por uma intelectualidade liberal alemã, como alguém, digamos assim, adepto das ideias liberais, que fosse haver uma maior liberalização, principalmente da questão da liberdade de expressão, do pensamento, né? Esse Frederico Guilherme IV, ele chega entronado em 1840, mas em pouco tempo ele se mostra, na verdade, um grande reacionário. Então, já em 1842, o próprio Bruno Bauer, que era uma figura com quem o Marx chegou a ser ligado, depois vão romper, era professor da Universidade de Bonn, é demitido, principalmente por causa da sua crítica ao cristianismo, né? Enfim. Então, ou seja, os jovens hegelianos são uma certa intelectualidade radical que o Marx entra em contato. Ele vai entrar em contato com outras figuras mais radicais, é daí que ele vai travar o seu contato com os próprios comunistas, né? O que vai provocar uma modificação ideológica fundamental em sua vida, mas ou seja, o primeiro grupo, né, que vai estimular nessa visão radical no sentido de ir à raiz do problema, né, vão ser esses jovens hegelianos. Ou seja, que estão participando, como eu disse, só para repetir, para a gente consolidar esse ponto, que estão participando desse movimento que, retrospectivamente, a gente interpreta como de dissolução do sistema hegeliano, ou seja, de crise do próprio idealismo alemão, que tem em Hegel a grande figura. Em 1841, Marx terminou o doutorado dele em filosofia pela Universidade de Berlim, né? Mas ele não seguiu carreira acadêmica e acabou indo trabalhar no jornalismo, né? Ele foi trabalhar no jornal Gazeta Renana, começou a trabalhar lá como editor. E aí eu queria te perguntar, existe algum motivo, a gente sabe o porquê que o Marx não seguiu carreira acadêmica e foi pro jornalismo? Não querendo desmerecer o jornalismo, claro, mas você espera que um cara que termina o doutorado em filosofia vai seguir carreira acadêmica, aí o cara vai pro jornalismo, rola um estranhamento, né? Tem alguma explicação pra isso? A gente sabe o motivo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a ideia de tese de doutorado no mundo de língua alemã daquela época era algo que você terminava tipo no final do bacharelado e era como se fosse assim, era um trabalho, evidentemente que tinha que ter uma originalidade e que era apresentado para que você pudesse ingressar na carreira acadêmica, para você pudesse ser professor. E o Marx, na verdade, ele não apresenta a tese dele lá na Universidade de Berlim, ele vê que o tempo está fechando, né? Digamos assim, e ele tenta apresentar lá na Universidade de Bonn. Ou seja, esse é o motivo, né, do Marx abandonar a carreira acadêmica, porque quem era a figura que ele se estabeleceu relações, que estava já no mundo acadêmico, que já era professor, era o Bruno Bauer. E quando o Marx termina a tese, já pouco tempo depois o Bruno Bauer é demitido. Então ele percebe ali que ali ele não ia adquirir o seu sustento. Então ele vai para a atividade jornalística, né? Ingressando, né,
numa atividade onde havia uma espécie de aliança, digamos assim, entre esses jovens hegelianos, né, esse círculo ao qual Marx se liga inicialmente, e uma espécie de burguesia liberal, que também estava vendo o tempo fechar para ela, ou seja, que tinha alimentado a ilusão de que o reinado do Frederico Guilherme IV seria, digamos, mais liberalizante, e estava vendo justamente uma operação contrária. Então ele vai para o jornalismo também atrás de uma fonte de sustento. E também porque ele é uma figura que sabia trabalhar com texto, sabia fazer análise. Isso é uma época que o Marx ele pode ser considerado do ponto de vista ideológico um democrata radical, muito influenciado, digamos assim, pela doutrina do Rousseau, ou seja, antes do Marx se tornar um comunista, né? Mas que já se depara com problemas que vão ser fundamentais, né? Como o caso, né, muito famoso, né, que é narrado inclusive no belíssimo filme do Jovem Marx, que é o problema do roubo de lenha, ou seja, uma certa tradição das comunidades camponesas prussianas de pegar lenha no bosque, e de uma hora para outra você tem uma legislação que torna isso crime. Durante séculos não foi crime, de uma hora para outra se torna crime. Então, ou seja, ele enfrenta esse tema, né, que é o tema da propriedade, é o tema do direito também, né, inicialmente nesse lugar de alguém que vai trabalhar, né, que evidentemente tinha um talento literário muito importante, tinha um bom texto, embora a caligrafia dele fosse horrível, que vai dar problemas no futuro para ele, né? Ele vai, depois que ele vai estar passando muita dificuldade em Londres, ele vai deixar de conseguir um emprego lá numa empresa ferroviária justamente porque a caligrafia dele era terrível. Mas, digamos assim, mas devia ter gente ali que conseguia, na tipografia, traduzir, né, e transformar aquilo numa coisa legível. Mas, enfim, ele vai para a carreira de jornalista, que é um tipo de emprego que ele vai desempenhar durante muitos momentos da sua vida. Ele trabalha como jornalista nesse momento, depois ele vai ser um jornalista do movimento operário, e nos anos 50, que é um período de muita penúria da família Marx, ele também vai trabalhar como correspondente de um jornal de Nova York, que era o jornal de maior tiragem do mundo, que era o New York Daily Tribune. Então, isso é no momento inicial de um tipo de atividade profissional que Marx vai desempenhar, né? Que em outros momentos ele vai voltar a isso. Você está ouvindo o História FM. A posição do Marx de editor dentro de um jornal, ela é importante porque Marx acabava tendo um certo poder de escolher quais seriam as matérias que iam entrar ou não, né? E você até mencionou essa coisa da lei que proibia os camponeses de pegarem lenha e tal. Se não me falha a memória, ele escreve alguma coisa tipo, a lei é legal, mas não é justa, por conta, né, de como impacta essa população mais pobre e tal. E aí eu queria pedir para você desenvolver um pouco mais essa questão de como esse trabalho jornalístico influenciou ele, né, além da própria bagagem filosófica dele, para se encaminhar para uma postura mais combativa, talvez revolucionária, enfim, qual a relação do jornalismo com essa transformação de Marx? Acho que tem que pensar justamente que nesse contexto de fechamento de regime, né, que Marx vivencia, né, no primeiro momento é essa frustração em relação à carreira acadêmica, né, e depois a repressão ao próprio jornal que o Marx vai ser o editor. Ou seja, como eu disse, a Gazeta Renana é um jornal onde havia a presença desses jovens hegelianos e de uma certa burguesia liberal e que, portanto, você tinha ali, inclusive, diferenças de interesse super importantes, ou seja, determinados artigos assinados pelo próprio Marx, né, causavam, às vezes, um certo desconforto nessa burguesia liberal. Isso também é narrado lá no filme, no belíssimo filme do Jovem Marx, né? Esses conflitos dentro ali do próprio esquema de quem financiava o jornal, né, evidentemente essa burguesia liberal, e posições que, eventualmente, o próprio Marx expressasse no momento que ele não era um comunista ainda. Isso vai levar a movimentos de censura até o próprio fechamento da Gazeta Renana. Então Marx vai vivenciar ali a repressão do regime político, né? E aí é sempre importante lembrar isso, ou seja, um regime político que surge desse reinado do Frederico Guilherme IV, onde originalmente havia a expectativa de que ele fosse mais liberalizante. Ele, em pouco tempo, ele vai dando demonstrações que ele não tinha nenhum compromisso com essas ideias tão caras à Revolução Burguesa. Ele vive essa mudança de profissão, né, de saída, tentativa de uma carreira acadêmica para o jornalismo, e o próprio jornalismo vai ser alvo de uma censura porque está em questão ali a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que é alvo de uma reflexão interessante e original do Marx, né? Ou seja, ele tem um texto importante sobre liberdade de expressão, onde ele conclui que a liberdade de expressão ela só pode ser plena se a liberdade de imprensa, né, se ela não for uma indústria, e a indústria é no sentido que se aplicava no século XIX, ou seja, se não fosse um negócio que tivesse uma lógica que
mais tarde ele vai falar que é uma lógica do valor, né? Uma lógica da acumulação de capital por detrás, que justamente é essa lógica que faria com que essa liberdade de imprensa fosse uma coisa certamente relativa e estivesse mais próximo da ideia de liberdade de empresa. Esse texto é muito interessante, ele deixa reflexões ali que são extremamente atuais para a gente pensar esse tema hoje. Enfim, ele vivencia essa situação, né, que ele vê o fechamento das suas possibilidades de manter uma certa coerência intelectual, né, ou seja, que conseguisse compatibilizar suas convicções com atividades que garantissem o seu sustento material e da sua família, que ele está nesse momento justamente pensando em constituí-la, né, justamente com a Jenny. Como é que se dá o contato do Marx com o socialismo, levando em conta que a ideia de socialismo já existia antes desse Marx socialista que a gente conhece, né? Mas como é que se deu o contato dele com o socialismo? Como é que foi esse processo, enfim? O que é super importante, ou seja, já tem comunismo, já tem socialismo, né? Comunismo como a corrente mais radical, ou seja, que tem a sua base na crítica da propriedade privada, essas coisas já existem. O primeiro contato que o Marx tem com isso, ele ainda era um editor da Gazeta Renana, e ele tem uma visão superficial e tenta escrever uma espécie de crítica e é super superficial, digamos assim, e isso inclusive está na base de uma certa cisânia, né, uma certa hostilidade que ele teve no primeiro encontro que ele teve com Engels, por exemplo, que já era um comunista quando eles se encontram. Mas, enfim, você tem uma espécie de radicalização de uma geração de jovens influenciados por esse movimento dos jovens hegelianos, que uma parte deles vai aderindo ao próprio comunismo, é o caso do próprio Engels, e posteriormente o caso do Marx. Ou seja, isso surge da emergência do próprio movimento operário como sujeito social naquele contexto. No final dos anos 30 e início dos anos 40, o mundo europeu, da Europa Ocidental, está assistindo à emergência desse novo personagem, desse novo movimento social que é o movimento operário. Só lembrar, por exemplo, que o movimento cartista é um movimento que surge em 1838, né? Um movimento que dura 10 anos. Marx depois vai travar contato com figuras importantes do movimento cartista. Ocorrem greves, né? Em Lyon, por exemplo, na França, super importante. Como a industrialização na Alemanha é um pouco mais atrasada, isso demora um pouco a impactar, mas vai existir também movimento, emergência de um movimento operário na medida que tem um processo incipiente de industrialização na própria Prússia, né? É o contato com uma proposta teórica e, ao mesmo tempo, com um sujeito social capaz de realizar essa proposta. Essas coisas meio que vão se combinando naquele contexto, né? Eu tenho um livro muito interessante de um sociólogo brasileiro radicado na França, que é o Michel Louvet, A Teoria da Revolução do Jovem Marx, que ele mostra como, entre 1843 e 1844, Marx se torna comunista. Ou seja, quando ele dá atenção para preocupações de natureza social, crescimento da miséria em sociedades que estão se industrializando, tema super importante, né? Ou seja, o problema dessa nova miséria surgida do seio do capitalismo e o contato com autores como Moses Hess, que ele chega a conhecer, que é um comunista alemão super importante, e mesmo com a obra de muitos outros, mas eu quero destacar também a obra influência que vai existir no Marx, no Engels também, da Flora Tristan, uma pioneira do comunismo, uma francesa, né, que escreve um livro em 1843, ela morre no ano seguinte, chamado União Operária, onde existe uma frase que depois vai estar no Manifesto Comunista, que é: a libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Essa é uma frase emblemática do Manifesto Comunista, que, na verdade, originalmente é da Flora Tristan. Marx cita e Engels citam a Flora Tristan, principalmente no livro que eles escrevem contra o Bruno Bauer, que é A Sagrada Família. Ela é uma influência desse comunismo que, retrospectivamente, a gente chama de pré-marxista. Ou seja, lembrando isso, já tem um comunismo ali, já tem essas propostas de uma sociedade sem propriedade privada, que vem, inclusive, de contextos anteriores, mas essas coisas estão fervilhando no momento onde está emergindo esse ator que é o movimento operário, né? E o Marx conhece pessoalmente quando da sua estadia em Paris, que é um momento muito importante da sua trajetória. Ou seja, ele tem que sair fora da Prússia. Ele não vai conseguir mais viver ali, o tempo está fechando, ele se casa com a Jenny e ele tem que arrumar uma forma de sustentar essa família que está se formando. E em Paris, que ele tenta se estabelecer, mas depois ele é expulso, né, e vai para Bruxelas, logo depois, mas em Paris, ele toma contato com duas questões que vão ser fundamentais para a vida dele. O movimento operário, né, ou seja, ele encontra com a sua adesão ao comunismo tem a ver com o encontro com esse sujeito social
social, né, que ele vai participar dessa conclusão de que é o sujeito que vai realizar o comunismo, e o encontro dele com a economia política, com essa disciplina que vai ser objeto da sua crítica, uma coisa importante de ser dita. Ou seja, o Marx, ao contrário de visões muito apressadas, ele nunca foi um economista, ele é um crítico da economia política, e isso não é um mero detalhe, ele foi um crítico da economia política. Então ele vai encontrar essa disciplina e vai redigir um manuscrito da maior importância para a história, para a reconstrução da história do pensamento do Marx, que são os manuscritos econômicos filosóficos. Antes disso, ele publica outros textos que são importantes, e antes do próprio manuscrito econômico filosófico, né, são manuscritos de estudo dele, né, onde ele está lendo ali o Smith, lendo outros economistas, inclusive alguns contemporâneos ali dos anos 40. Ele também está fazendo a crítica da filosofia do direito de Hegel, um texto de 1843, que em 1844 ele escreve uma introdução a esse texto, onde ele conclui justamente a sua adesão ao comunismo e ao movimento operário, no sentido de que o movimento operário, os operários vão ser o sujeito que vão realizar essa tarefa de superação da propriedade privada. Por quê? Porque é um sujeito que vive uma miséria universalizante. Deixa eu só chamar a atenção para esse ponto. Ou seja, a classe trabalhadora ser o sujeito da transformação social para o Marx não era resultado de uma visão apologética da condição do trabalhador. Pelo contrário, a classe trabalhadora é o sujeito da revolução porque o sofrimento particular da classe trabalhadora é um sofrimento universal. A libertação desse sofrimento se coincidiria com a libertação de um sofrimento do ser humano. Então, Marx ainda bastante humanista nesse momento de sua adesão ao comunismo, que é justamente essa transição aí na vida dele e essa estadia que ele tem em Paris, né? Ou seja, de Kreuznach, que era um balneário onde ele viveu sua lua de mel, e entre uma transe e outra ele estava lá escrevendo a crítica da filosofia do direito de Hegel. E depois em Paris ele vai concluir esse movimento intelectual fundamental da sua vida, né, que é de adesão ao comunismo, que para ele coincide com essa ideia de adesão ao próprio movimento operário. Lembrando que no movimento operário não existe só a proposta comunista, né, existiam outras, né, mas enfim, ele está aderindo a isso, aderindo a essa ideia. E está aderindo a essa ideia, ou seja, acreditando que nessa noção, né, generosa do comunismo, como não usava o termo utopia, mas a gente pode usar, né, ou seja, que seria uma emancipação humana mais geral, né, de todas as suas misérias. É por aí. Então aí depois ele vai entrar em contato com o que eram as sociedades secretas, né, ou seja, essas organizações, dado o fato, né, que havia muita repressão, né, a liberdade de pensamento mesmo nos países formalmente liberais, e ele vai lutar para que a estrutura organizativa do movimento operário não fosse mais uma estrutura de sociedades secretas, mas sociedades que faziam política abertamente. É justamente daí que vem o contato dele com a Liga de Emigrados Alemães em Londres, que era chamada Liga dos Justos, que ele e o Engels, né, vão propor, ingressam nessa associação e propõem a modificação de seus estatutos, né? É daí que vai surgir o Manifesto Comunista, que era ligado ao Manifesto do Partido Comunista, que é muito importante lembrar que não existia esse Partido Comunista no sentido que a gente tem hoje, né? Partido como uma instituição que você entra, se filia, adere a um programa, né? É um manifesto dos partidários da proposta comunista. By 1939, the world was on the brink of war. Hostilities in Europe and Asia were well underway. E aproveitando que você falou da ida dele para Paris, é nesse contexto que ele conhece o Friedrich Engels. E aí eu queria te perguntar, como é que foi o começo da amizade dos dois, a troca de ideias? Eles foram amigos logo de cara? Teve algum conflito? Como é que foi isso? Então, eles conhecem um pouco antes, né? O Marx ainda trabalhando, assim, ali no momento dos Anais Franco-Alemães, que é uma iniciativa que ele, enfim, onde ele vai trabalhar também como editor, justamente nesse momento ali de repressão, tido a fechamento da Gazeta Renana. O Arnold Ruge né? Não sei como é que pronuncia direito, era um democrata radical que convida Marx para ser editor desse periódico que só tem uma edição e onde eles publicam um texto super importante do Engels, que é justamente o esboço da crítica da economia política, e onde Marx também publica textos super importantes. E o primeiro encontro não é interessante, pelo contrário, o Marx, ainda não comunista, ele tem uma certa rusga ali com Engels, né? Eles não se dão muito bem, né? Mas depois eles vão se reencontrar, principalmente em Paris. Na verdade, em Paris eles se reencontram, e é ali que inicia a amizade deles. É como se, por exemplo, entre um encontro e outro, o Marx teve, né, um certo amadurecimento intelectual a ponto de reconhecer, o Engels estava certo ali. Isso nem sempre aparece de forma explícita. O tema que a gente vai tocar mais pra frente. Essas autocríticas do Marx nem sempre aparecem de forma explícita. Aliás, na maioria das vezes não aparece. É você mesmo que tem que ir lá e fazer esse trabalho de escafandrista, né? E tentar perceber quando ele vai modificando
a sua posição. Então isso faz com que depois eles se encontrem em Paris, né, e onde eles vão iniciar uma amizade que vai durar a vida inteira. E aí, a partir de então, sim, eles vão ter contatos, né, permanentes, né, uma militância em comum a partir desse encontro propriamente dito. Após o encontro de Marx com Engels, é um pouco difícil separar a biografia deles das obras, né? E eu quero tentar evitar alguns assuntos que já foram abordados naquele episódio sobre o marxismo que a gente gravou com a Virginia Fontes, né? Mas na década de 1840 eles lançam o Manifesto do Partido Comunista e em 47 eles transformam a Liga dos Justos em Liga dos Comunistas. E aí eu queria te perguntar, existia algum tipo de disputa entre os partidos revolucionários ou de esquerda daquele período? Ou quando Marx e Engels escreveram os textos deles, eles foram prontamente aceitos dentro desse debate político? Ou eles foram parcialmente rechaçados? Como é que foi isso? Então, havia muita disputa entre as organizações ditas socialistas, comunistas de forma geral. Isso não é de hoje, né? Isso não é uma coisa que agora a esquerda está dividida. Bom, isso sempre foi assim. Por exemplo, quando eles entram em contato com o movimento operário de Paris, eles conhecem o Proudhon, que vai ser considerado o pai do anarquismo, um dos pais dessa tradição socialista que é o anarquismo, né? E, não obstante um primeiro contato amistoso, né, em pouco tempo o Marx percebe que haviam grandes fragilidades filosóficas no Proudhon. E ele está muito interessado e dá uma base teórica mais consistente, né? E como era uma palavra, digamos assim, com muito prestígio na época, científica, por isso que posteriormente o Engels vai chamar o que ele propõe de socialismo científico, né, do que aquela que era apresentada pelo Proudhon. Ou seja, o Proudhon tinha uma visão precária sobre a economia política. Um dos pontos da crítica do Marx é que a teoria que o Proudhon apresentava para ser a base do movimento socialista, ela estava aquém, do ponto de vista da sua consistência teórica, daquilo que era a teoria da própria economia política clássica. Eles não entendiam certas determinações importantes do capitalismo. Mas lembrando que o próprio Marx não entendia também. Ou seja, por exemplo, o conceito-chave da crítica marxista à economia política, da crítica marxiana, melhor dizendo, à economia política, é a noção de mais-valor, ou mais-valia, né, como é mais comum nas traduções em português, mas mais-valor como uma tradução mais correta, que foi adotada mais recentemente no Brasil. Essa noção, por exemplo, só aparece em 1857 num rascunho do Marx, que depois foi publicado e ficou conhecido como os Grundrisse. Ou seja, mais o Marx, o que o Marx estava fazendo nesse período? Estava estudando a fundo a economia política clássica. E quando ele se depara com a teoria do Proudhon, ele pensa, isso aqui é frágil, isso aqui não vai ajudar. Ou seja, a tradição proudhoniana do socialismo francês era muito influente. E eles vão ter uma influência que está para além da vida do próprio Proudhon. Marx vai continuar a polemizar com os herdeiros do Proudhon para o resto da vida. Ou seja, lá nos anos 60, quando ele participa da Associação Internacional dos Trabalhadores, a corrente francesa da Associação Internacional dos Trabalhadores era totalmente proudhoniana. E, evidentemente, ele vai continuar a dedicar parte dos seus esforços na crítica dessa tradição, que ele considerava uma tradição próxima daquilo que ele chamou de economia política vulgar. Ele fazia uma divisão na economia política entre o que eles consideravam de economia política clássica, ou seja, autores que ele tinha em alta conta, porque ele considerava que eles tinham trazido conhecimento de fato sobre o modo de produção capitalista, o próprio Adam Smith, o David Ricardo, mas ele também observava que tinha uns economistas ali que eram grandes apologetas do sistema, né, que era o caso do Malthus, por exemplo, ou alguém que não tinha avançado em nada e tinha basicamente consolidado o conhecimento da economia política clássica, que é onde ele localiza o John Stuart Mill, que é um grande autor da época do Marx, um autor liberal da maior importância, mas ele considerava o Stuart Mill ele só está consolidando tudo que aquilo já foi descoberto até o David Ricardo, né? Então ele fazia uma divisão entre os clássicos e os vulgares. E aí ele via que a obra do Proudhon era frágil e aproximava ele dos vulgares. Então, só para dar um exemplo. Mas muitos outros, né? Tanto que quando você vai ler a estrutura do Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, você tem a terceira seção, que é uma seção muito importante para nós, historiadores, onde o Marx faz uma polêmica com várias correntes do movimento operário. E não só do movimento operário, né? Ele vai fazer Marx e Engels, né, melhor dizendo, fazem polêmicas com todos aqueles que apresentavam ideias como de socialismo. Inclusive, algo muito importante, por exemplo, a primeira corrente que o Marx e Engels criticam é o que eles chamam de socialismo feudal ou socialismo reacionário. Isso tem a ver, inclusive, com a forma como no ambiente cultural alemão
a ideia de socialismo apareceu. Ou seja, até o início do século XX, ela ainda era disputada entre esquerda e direita, e não é por acaso que ela está lá, tanto num livro do Oswald Spengler, né, que fala de socialismo prussiano, como no nome do partido Hitler, que leva esse pessoal aí que não tem nada na cabeça a dizer que nazismo era de esquerda. Ou seja, é preciso situar onde essa palavra foi alvo de uma certa disputa. E isso é antigo, ou seja, isso é muito anterior à emergência do livro do Spengler e do próprio partido nazista. Ou seja, isso vem lá no século XIX. E tá lá, é o primeiro item do manifesto do Partido Comunista. E ele vai fazendo críticas a outras correntes, critica evidentemente a corrente do Proudhon, e critica também, ou seja, você vai ver que conforme o texto vai passando, a última aqui que ele fala do comunismo crítico francês, ele está criticando coisas que você vê que ele reconhece proximidades, mas encontra limites, né? Ou seja, ele quer colocar a sua corrente num lugar muito específico, embora, como é preciso lembrar, ou seja, naquela época não existia partido no sentido que a gente tem hoje. Partido é você ser partidário de algo, né, e não você ingressar numa agremiação com limites claros, mas era ingressar em algo, mas ele estava querendo disputar o movimento operário para as suas ideias, né? O Manifesto Comunista é isso, é um documento, é um panfleto de disputa no movimento operário. Ele foi lançado em janeiro, né, de 1848, e em fevereiro de 1848 ocorre a Revolução de Paris, né, que dá origem à Primavera dos Povos. Evidentemente, acreditar que a Revolução de Paris foi influenciada pelo Manifesto Comunista é uma loucura completa, obviamente que não foi, embora você tenha correntes socialistas participando ali da Revolução de 1848 na França, mas, digamos assim, não é um socialismo no sentido marxista. Até porque naquela época, o Marx e Engels utilizam mais o termo comunismo para se identificar. O termo socialista estava muito associado àquelas correntes que hoje a gente pode chamar de reformistas, reformadores sociais, né, que existiam já desde a década de 30, essas correntes chamadas de socialismo. Então ele evidentemente faz polêmicas, disputa inclusive dentro da própria Liga dos Justos. A transformação da Liga dos Justos em Liga dos Comunistas é alvo de disputas internas. Eles têm que derrotar um setor que era dirigido por um cara que inclusive ele era operário, que era um cara chamado Weitlinger, que ele se utilizou, é muito interessante isso, de noções que hoje em dia, né, principalmente no ambiente esquerdo, a gente associa a noção de lugar de fala contra o Marx e Engels, né? Ou seja, não, eu sou operário, eu sei o que é isso, blá 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 blá. E tem uma famosa frase do Marx polemizando com o Weitlinger quando ele diz que a ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Tá dizendo, ou seja, não é a sua experiência. Isso é uma lição interessante da teoria do Marx. Ou seja, não é a experiência objetiva dos trabalhadores na fábrica que faz com que eles entendam o que é mais valor, concluam que tem que derrotar um sistema que é o capitalismo e criar uma nova sociedade. É daí que vem um tema que é a primeira conclusão teórica dele na crítica da economia política, é a noção de estranhamento ou alienação. O sujeito que sofre exploração necessariamente ele entende o que está acontecendo com ele, né? É preciso um movimento intelectual, né, que abstraia simplesmente desse sofrimento direto para que se entenda que esse sofrimento é decorrente de um sistema, né? Ou seja, não é a experiência concreta da exploração que faz com que as pessoas entendam que tem um sistema, que tem uma lógica, e por isso a necessidade da teoria. Então há uma polêmica que tem a ver com isso também, ou seja, a defesa de um certo lugar do intelectual mesmo, intelectual orgânico no sentido lá que o Gramsci vai dar posteriormente no movimento operário, né? Ou seja, a crítica ao anti-intelectualismo é um dos pontos importantes ali da contribuição do Marx e Engels, a tradição socialista. E isso está presente muito claramente no Manifesto Comunista e em vários outros momentos da obra desses dois autores, que de fato, né, como você disse, não dá para, a partir desse momento, desse encontro, separar as biografias dos dois. Os dois estão sempre ali em contato, né, um contribuindo com o outro. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Um debate que eu vejo com uma certa frequência nas redes sociais, pelo menos nas bolhas de esquerda, vamos dizer assim, é esse debate sobre o Capital não ser uma bíblia, né? Tem uma outra pessoa, às vezes, que trata o Capital quase como se fosse uma bíblia laica, e dentro da própria esquerda existe uma crítica a isso, porque Marx analisava o mundo a partir do que ele conseguia observar, num contexto específico da Europa do século XIX, e algumas formulações, algumas exposições dele foram, com o passar do tempo, sendo superadas, né? Algumas coisas
são consideradas equivocadas, embora muito do que ele analisou sobre a estrutura do capitalismo ainda seja muito válido hoje. E é normal, porque todo analista de uma sociedade ou de um sistema político, ideológico, está passível de falhar, né? Não é um demérito para ninguém. Então eu queria te perguntar sobre quais formulações de Marx hoje nós entendemos como equivocadas. O que é que ele escreveu no século XIX que hoje parece não fazer muito sentido? E eu queria saber se ele teve tempo de revisar algumas dessas formulações dele ainda em vida, né? Bom, eu vou inverter as respostas, né? A gente começa justamente por esse ponto das revisões que ele vai fazendo na sua própria teoria, né? Quer dizer, esse movimento, ele é fundamental para a gente entender o próprio desenvolvimento da sua crítica. Como eu disse há pouco, por exemplo, a noção de mais valor ou mais-valia, né, só vai aparecer na obra do Marx no manuscrito de 1857 e só vai ser publicada, propriamente dita, talvez num panfleto que é de um texto, na verdade é um curso que o Marx dá na Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi publicado como Salário, Preço e Lucro, e principalmente o Capital, que é um texto publicado em 1867. Né? Ali você tem uma exposição do que é a natureza da exploração do capitalismo. Então, quer dizer, a adesão do Marx e Engels ao comunismo, ao movimento operário, já tem a ideia de que os trabalhadores são explorados, é evidente, os trabalhadores sabem que são explorados. A questão é como é que é esse mecanismo. Então, evidentemente, ele foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a ideia de que os capitalistas compram é a força de trabalho e não o trabalho, isso faz toda a diferença. Nem tenho tempo de explicar isso aqui, mas só queria deixar para os ouvintes claro que é o seguinte, isso faz toda a diferença na teoria do Marx. A mercadoria que o trabalhador vende no mercado é a força de trabalho, é a sua capacidade, a coisa de trabalho, não o trabalho em si. Justamente porque a força de trabalho é uma mercadoria que é explorada, aí você tem o trabalho, e esse trabalho é remunerado não com todo o trabalho desempenhado, é o equivalente a não todo o trabalho desempenhado numa jornada de trabalho, mas uma parte dela. É por isso que tem mais valor. Eu deixo aqui meio que enigmático aqui a diferença, mas é a diferença. Então, por exemplo, isso está na obra do Marx. A visão, uma outra coisa muito importante, né? Ponto que eu já me dediquei há algum tempo, já escrevi algumas coisas sobre esse assunto. A noção de crise e a noção de revolução no Marx. Já na década de 40, o Marx e o Engels eles já entendiam, e outros economistas também entenderam naquela época, que o capitalismo funciona por ciclos, né? Então, periodicamente haviam crises. Só que, ali no Manifesto Comunista, por exemplo, está presente a noção de crise final, que o capitalismo, pelas crises recorrentes de superprodução, ele vai acabar chegando numa crise final. Bom, isso não está no Manifesto Comunista, a noção de crise do Marx amadureceu muito. Quando tem em 1848, a Revolução de 1848, as análises que o Marx escreveu sobre a Revolução de 1848, chamada Primavera dos Povos, todas elas concluíam que aquela revolução tinha tido como estopim, como evento que contribuiu para transformar tudo aquilo numa situação revolucionária no continente europeu, a crise comercial iniciada em 1847. Uma crise cíclica do capitalismo que termina ali no final de 48 e início de 49. E de fato há uma coincidência entre o fim dessa crise cíclica, a abertura de um novo momento de expansão do capitalismo, né, um movimento de boom, e a derrota das revoluções da Primavera dos Povos. O Marx conclui que uma coisa tinha determinado a outra. E dessa conclusão ele tira o quê? Como o capitalismo é cíclico, uma nova crise é inevitável e quando ocorrer uma nova crise, a gente pode estar preparado que vai ter uma nova revolução. E aí? E aí que uma nova crise só ocorre em 1857, não tem revolução nenhuma. O Marx ficou os anos 50, um período de penúria da vida dele, né? Perdeu filho, etc., né? Passou por várias dificuldades financeiras, mas tinha uma crença de que, como o capitalismo é cíclico, vai acontecer uma nova crise. Isso ele estava certo. O problema foi que ele atribuía à eclosão da nova crise a ideia de que uma revolução era inevitável com a eclosão da nova crise. A nova revolução não aconteceu. Bom, e a gente vai encontrar na correspondência do Marx, na correspondência inclusive da Jenny, a companheira dele, com o Engels, a Jenny falando, a crise está trazendo grandes dificuldades materiais para a gente. O jornal para o qual Marx escrevia, que era o New York Daily Tribune, né, que era o maior jornal de língua inglesa do mundo, diminuiu a encomenda de artigos. O Marx ganhava por artigos. E o próprio Engels, que ajudava financeiramente a família de Marx e Engels, já nessa época, nos anos 50, na condição de gestor de uma empresa da família Engels, a própria empresa entrou em dificuldade por causa da crise
crise cíclica, portanto ele tinha menos dinheiro para ajudar a própria família de Marx. Mas o Marx estava feliz. A Jenny fala isso numa carta. Estava feliz por quê? Porque ele achava que, agora vai vir uma revolução. E não vem uma revolução. Não tem revolução nenhuma. Bom, a gente vai encontrar um Marx dizendo assim, eu estava errado, que uma nova crise vai gerar uma nova revolução. Não assim, mas a gente vai ver, por exemplo, no Capital, principalmente no livro 3, mas não só no livro 3, porque o tema da crise, que o Marx inclusive pensou em dedicar um livro dele só para isso. Depois ele vai aparecer nos 3 livros do Capital e é uma visão muito mais nuançada. Uma visão que é de que a crise ela é estrutural ao capitalismo. Portanto, ou seja, a ideia de crise estrutural não é que uma crise que vai ser um impasse que o capitalismo não vai conseguir sobreviver, mas uma crise que faz parte da estrutura da reprodução do modo de produção capitalista. Ou seja, o capitalismo precisa da crise de tempos em tempos para se fazer uma espécie de ajuste na sua lógica de reprodução. Qual é a questão? Quando acontecem as crises, as contradições do capitalismo vêm mais à tona, como a gente sempre vê. Ou seja, agora em 2008, burguesia mundial, todo mundo neoliberal. E vem a crise, todo mundo pedindo a ajuda do governo para salvar as empresas em dificuldades. As contradições vêm à tona. Isso não quer dizer que o capitalismo vai entrar em parafuso por suas próprias pernas. Ele é mais fácil, né? Aí, citando um célebre marxista húngaro, né, o Stefan Mesaros, destruir a humanidade, mas não vai acabar por si próprio. Então, ou seja, a obra madura do Marx, você já tem uma visão mais complexa da dinâmica de funcionamento do capitalismo. Ou seja, você, para entender a dinâmica de funcionamento do capitalismo, você vai encontrar isso no Capital, nos textos mais maduros. Aqueles textos que ele escreve antes, obviamente que tem problema. Então, obviamente, passou por revisões. Revisões essas que não necessariamente precisam ser explicitadas na obra. Então, isso é fundamental para a gente não tratar um autor que é fundamental, que tem uma atualidade muito grande, como você mesmo mencionou, já vou falar aqui dos limites, evidentemente, como um santo que trouxe a boa nova dos céus e explicou para todo mundo como é que tudo funciona e o que a gente tem que fazer para sair desse inferno. Mas essa é a questão. Ou seja, a atualidade do Marx é o fato justamente que a gente continua nesse modo de produção capitalista. E, digamos assim, a estrutura de funcionamento desse sistema está muito bem explicada nesse trabalho que ele desenvolve, que ele demora décadas para escrever. Tem limites? Evidentemente tem limites. O Marx teve avaliações conjunturais equivocadas, eu acabei de me referir a esse é um ponto. Ele observou uma certa dinâmica da industrialização capitalista, cujos contornos se modificaram muito nas últimas décadas, ou seja, a produção capitalista hoje, os ramos de produção, às vezes eles são desterritorializados. O Marx aparece ali no Manifesto Comunista. De certo modo, essa crença ainda está presente na sua obra madura, porque essa ainda era a forma de funcionamento do capitalismo, né? Ou seja, as indústrias produziam grandes batalhões, empregava aquela massa gigante de operários, todo mundo trabalhando na mesma fábrica, vivendo ali uma experiência em comum, e, portanto, isso aí fornecia uma espécie de material de experiência que foi importante para a organização do movimento operário. Ou seja, hoje a gente tem uma série de técnicas do processo produtivo. Não é que não existam grandes plantas industriais, existe um processo de relocalização industrial no planeta, direcionado principalmente à Ásia, à China, que muitos consideram que é socialismo, mas, enfim, para mim não faz o menor sentido. Ou seja, é um país onde vige a lei do valor e o modo de produção de mercadorias, mas a produção é mais desterritorializada, por exemplo. Então, as dificuldades, que são dificuldades subjetivas da classe trabalhadora hoje, se identificar como trabalhador e, portanto, acaba por aderir a essa nomenclatura típica do mundo do neoliberalismo, né, que é colaborador, parceiro, etc., é muito grande. E isso tem a ver com modificações importantes que o capitalismo sofreu nas últimas décadas, que, evidentemente, Marx não podia ver, porque ele não é profeta. Ele conseguiu identificar uma certa estrutura de funcionamento desse modo de produção, que continua sendo o modo de produção que vive hoje, evidentemente, com modificações. Evidentemente, é necessário atualizá-lo. Ou seja, eu penso o seguinte, né? O professor Zé Paulo Neto se refere ao Marx, e a gente pode estender esse comentário a outros grandes pensadores também, mas ele está falando do Marx, né, que é um autor que ele dedicou muito tempo, muitos anos da vida no seu estudo, a um clássico que tem uma atualidade. Ou seja, tem traços da obra do Marx que evidentemente tem a ver com o tempo dele, mas tem traços da obra do Marx que transcendem esse tempo dele e que a gente encontra hoje. O que é essa exploração de trabalhador por aplicativo? Um cara que é um Uber, por exemplo, ele não tem que destinar 25% daquilo que tudo que ele recebe para a empresa Uber? O que é isso na mais-valia ou mais-valor? Ou
Você não entende a exploração do trabalho do Uber se você não tem o conceito de mais-valia. Basicamente é isso, ou seja, essa forma mais ultra precária de trabalho hoje em dia, você consegue explicar ela a partir da teoria do Marx. Ou seja, isso é uma atualidade dessa teoria. A gente pode pensar em outro, só pode fazer um paralelo aqui e não estender muito, porque aí a gente viaja muito. Ou seja, pensar o caso do Maquiavel, um grande autor do realismo político, da teoria realista política. Vários traços da obra do Maquiavel são absolutamente atuais, ou seja, ele é um clássico do pensamento político, mas ele tem uma contemporaneidade, porque muitos traços do problema que ele desenvolveu, que ele enfrentou, que ele problematizou, que ele produziu uma reflexão original, são atuais. Evidentemente, isso não coloca ou seja, tudo que acontece na política hoje em dia se explica pelo Maquiavel. Evidentemente que não, mas ele é um autor incontornável. E aí eu penso o mesmo estatuto do Marx, né? Ele tem esse lugar de um autor que é incontornável, mas evidentemente tem que passar por um processo de atualização. Ou seja, que a riqueza da sua obra, que faz com que ela seja debatida até hoje, é justamente o fato que ela não está confinada ao tempo de vida dele. Embora aspectos da sua obra estejam, sim, confinados ao tempo de vida dele. Ou pelo menos a um tempo que já se esgotou. Mas muitas coisas estão aí presentes até hoje, na vida social e determinando a nossa vida, né? Enfim, como diria o Sartre, né? Um autor fundamental do século XX. Ou seja, enquanto tem capitalismo, tem a atualidade do Marx. É isso que faz com que o interesse por ele seja, até hoje, as pessoas movam pesquisas, porque isso é outra coisa. O que mostra também a atualidade do Marx é o fato de que se a teoria que ele começa a desenvolver, obviamente é uma teoria que conclui com ele, continua sendo uma teoria inspiradora para pesquisar o mundo tal como a gente conhece hoje. Isso tem a ver com a sua atualidade. Mas enfim, mais uma vez, o que precisa ser concluído é que a gente pode tratar esse autor que é um homem, um ser humano do século XIX como um gênio, um santo da Igreja Católica que desceu aqui e trouxe a boa nova. Não se trata disso, né? Então, obviamente, tem limites da sua obra, mas tem uma incrível atualidade que faz com que ele seja inspirador não só de pesquisas, mas de movimentos históricos fundamentais que existem até hoje no mundo do capitalismo. Uma das acusações que os adversários atuais de Marx vivem fazendo a ele é a relação dele com a família e com o dinheiro, né? Falam muito que Marx era um esbanjador de dinheiro, mesmo quando ele estava no momento de necessidade, como até você descreveu, né, na década de 1850, que ele teria permitido que filhos dele morressem de fome, ou de maus tratos, ou que ele era financeiramente dependente da esposa, ou do próprio Engels. Enfim, esse tipo de coisa ela vive sendo remoída na internet. A internet é um grande dia da marmota, que todo dia é a mesma coisa, né? E eu queria pedir para você contar um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação familiar do Marx com os filhos, com a esposa, e o quanto há de verdade, se é que há alguma verdade nessas acusações. Bom, é preciso notar o seguinte, tem vários momentos da vida do Marx onde ele enfrenta miséria muito feia. Miséria mesmo, no sentido formal. Como eu disse, os anos 50 é um período de muita penúria. O Marx e a Jenny perdem filhos provocados por doenças e provocados por situações de penúria, né, de fome mesmo. Ou seja, o Marx vai para Londres em 1849, né, e ele demora alguns anos para conseguir um sustento mais fixo, que é justamente esse trabalho como jornalista do New York Daily Tribune, que é o Engels que consegue esse contato para eles. Ele se torna correspondente em Londres desse jornal, que era o maior jornal de língua inglesa da época. Mas ele ganhava mal, ele precisava também de ajuda do Engels. E essa ajuda só se estabelece principalmente em 1856, quando o Engels, como eu disse, passa a ser gestor das empresas da família. E ele tem maior controle sobre a renda oriunda dessa exploração dos trabalhadores, evidentemente, né? Já que ele está gerindo um negócio capitalista, né? Então isso é uma fonte importante. Mas o Marx atravessou períodos de penúria, de muita dificuldade. A Jane, a família da Jane, era uma família de uma pequena nobreza prussiana que tinha alguma propriedade. Naquela época era comum, né, que quando você se casasse, você recebesse um dote da família, né? Recebesse recursos, né? E esses recursos vão se esvaindo à medida que o tempo vai passando. E o Marx é uma figura perseguida, ele tem que mudar de país. Muitas vezes, antes de se estabelecer em Londres, ele está na Prússia, ele vai para Colônia, ele vai para Paris, depois vai para Bruxelas, volta para Colônia. Colônia é uma região da Alemanha, até ele migrar definitivamente para Londres. Ele passa por muita dificuldade. Mas assim, ele é um sujeito que sempre correu atrás, mas ele viveu, ou seja, ele vivenciou a situação do que é a miséria no capitalismo. Ou seja, tem uma coisa super interessante, né? Quando a gente lê o livro 1 do Capital, em vários momentos o Marx vai dando exemplos nas trocas de mercadoria, nos primeiros capítulos, né? E ele dá um exemplo de um casaco.
O Marx, várias vezes, ele fala de troca de mercado, se a mercadoria foi um casaco, etc. Várias vezes na vida do Marx ele teve que empenhar o casaco da família para conseguir dinheiro para comprar comida para a família, para os filhos. Quer dizer, viveu situações muito delicadas, né? Uma situação mais, digamos assim, menos miserável ele viveu no final, mais para o final da vida, e evidentemente ele sempre contou com a ajuda do Engels, que sempre foi um amigo fiel. Então isso é parte da vida do Marx, essas dificuldades financeiras. Ele ficou conhecido como um pai extremamente amoroso com os filhos, mas era um homem do século XIX, então existem episódios em que ele se imiscui, se mete nos romances que as filhas tinham. Ou seja, isso existia. Existe um caso rumoroso, né, que existe controvérsias até hoje, né, de ele ter tido um filho fora do casamento. A maior parte das evidências apontam que, de fato, ele teve esse filho que acabou sendo adotado por uma família conhecida, né. Enfim, tem casos de machismo, evidentemente, ou seja, para os padrões do que consideramos relações razoáveis entre homem e mulher no século XXI, é evidentemente que quando você olha a vida do Marx, você vai encontrar questões que hoje são intoleráveis. Por exemplo, isso, ficar se metendo nos relacionamentos amorosos das filhas. Então, é um homem do seu tempo, que vivenciou dificuldades. Agora, é engraçado que essa frase, um homem do seu tempo, se você fizer comentários similares sobre, por exemplo, personagens fundamentais da história da filosofia, como Nietzsche, por exemplo, qualquer, digamos assim, problema de conduta particular, sempre vai se alegar a ideia de homem do seu tempo para isentá-lo de um julgamento moral. Mas o Marx é objeto de um julgamento moral, afinal de contas ele é o propositor de uma teoria que visa acabar com o capitalismo, né? E aí me desculpem outros pensadores que são extremamente relevantes, mas o cara está desafiando o mundo, né? Ou seja, ele coloca na pauta, na agenda, uma teoria que busca desafiar o mundo, busca desafiar. E evidentemente uma teoria sobre a qual, em nome dela, se produziram crimes também. E às vezes esses crimes são atribuídos ao Marx, o que evidentemente é uma justiça do tamanho de atribuir a Inquisição a Jesus Cristo, ou seja, atribuir ao sujeito que funda uma perspectiva a responsabilidade sobre ela, ele pode ser julgado, inclusive moralmente, pela conduta na vida dele. E acho interessante justamente para não tratá-lo como santo, mas nada dessas coisas invalidam as proposições teóricas dele. Eu acho que esse que é o ponto. Os ataques morais a ele, evidentemente, sempre tem um lugar político, né? Um lugar da desqualificação do seu projeto político, e é preciso estar atento a isso. Nem tratá-lo como santo, mas também observar, às vezes, de onde vêm determinados ataques morais. Seja críticas de natureza teórica, obviamente elas são sempre legítimas e são super importantes. E embora a gente também tenha que observar de onde elas partem. Por exemplo, tem um grande pensador conservador francês, que foi o grande sociólogo francês, que é o Raymond Aron, indiscutivelmente um grande pensador, um homem de direita, né? Que tem uma obra que é Etapas do Pensamento Sociológico fundamental, que dedica capítulos para diversos autores que são fundamentais para o campo da sociologia até hoje, Tocqueville, Durkheim, Weber. No capítulo de Marx, onde a exposição é bem honesta, para dizer a verdade, é o único capítulo que ele tem uma seção dedicada aos erros. Ou seja, embora reconheça o lugar do Marx nesse campo intelectual, nesse campo acadêmico que é a sociologia, é o único autor que ele vai dedicar uma sessão destinada a falar dos erros dele. E isso tem a ver com o fato de o Raymond Aron ter sido um pensador de direita. E não tem problema nenhum a falar isso, sacou? Eu acho que não falar isso é desonesto. É a mesma coisa de falar do Marx e esconder o comunismo. Ou seja, evidentemente que o lugar da crítica que ele desenvolve ao capitalismo e à economia política é o lugar de um comunista, evidentemente. Isso não pode ser tirado, mas, evidentemente, que a sua teoria ela tem atualidade até hoje porque simplesmente não falou o capitalismo é malvadão. Ele reconhecia, inclusive, o caráter revolucionário do capitalismo. Ou seja, quem lê o Manifesto Comunista, a primeira sessão, ela chega a ser um pouco irritante para quem, digamos assim, está lendo com um ardor muito militantês, digamos assim. Porque você chega lá e está fazendo um elogio à natureza revolucionária do capitalismo. Porque o capitalismo foi resultado de uma revolução. Está propondo outra. Uma revolução que vai além do capitalismo. Mas ele não deixa de reconhecer isso. O caráter civilizatório, essa palavra que hoje em dia tem uma carga maior, né? Dado a gente ter passado mais de um século e meio de ciências sociais, evidentemente, noções como civilização, etc., já sofreram bastante crítica, mas evidentemente isso é um termo que em 1847, 48, ninguém estava fazendo esses questionamentos que vão surgir no século XX. Então, eu penso nesses termos. Você vai encontrar passagens da vida pessoal do Marx que são terríveis, avaliações, por exemplo, existe um caso que é muito importante, que é a avaliação extremamente equivocada que o Marx teve sobre o papel do capitalismo britânico na Índia, nos anos 50. Considerações que são terríveis, são erradas, e que, no final da vida, você encontra a correspondência do Marx não reconhecendo que aquele meu artigo de 1852 estava errado sobre a Índia, mas reconhecendo
reconhecendo que o capitalismo na Índia só trouxe miséria. Ou seja, aquela expectativa de que o capitalismo, que está provocando problemas na Índia, pudesse civilizar os hindus, ele abandona no final da vida. Ou seja, é uma pessoa, é um ser humano que teve alguma capacidade de autocrítica se a gente não tratar a vida dele como uma metafísica de um santo. Não tratá-lo com uma perspectiva agiográfica, né? Para os ouvintes, né? Ou seja, a geografia era um tipo de texto que eram escritos depois da morte de papas, por exemplo, para torná-los santos, né? Para torná-los habilitados a ser reconhecidos pela Igreja Católica como santos. Às vezes, na tradição de esquerda, e em outras tradições também, mas evidentemente eu estou falando aqui do ponto de vista de alguém que é marxista de esquerda, né? Ou seja, às vezes figuras que são fundamentais na nossa formação intelectual, a gente trata assim, isso é um erro, né? Tratar como santo, isso é grotesco, é bizarro, são seres humanos, cometem erros, né? E o que pode ser um legado importante desses autores para a nossa vida de hoje, do ponto de vista político, do ponto de vista da nossa atividade profissional, e aqui também falando do lugar de historiador, é pensar a atualidade da sua perspectiva teórica, né? E reconhecer os limites dela também, por que não, né? Brothers! What we do in life echoes in eternity. Ao longo da vida, Marx precisou lidar com muitos problemas de saúde e veio a falecer em 1883 de doenças respiratórias. Eu não preciso perguntar qual foi o legado do Marx, né, porque já foi bastante falado no episódio e é meio que um ponto pacífico, né, mas eu queria saber como é que a morte do Marx foi sentida pelos contemporâneos dele. Ele recebeu algum tipo de homenagem? Ele já era considerado um grande pensador na época ou isso é uma imagem posterior que se construiu em cima dele? O Marx, quando morre, ele é conhecido. Ele é conhecido, ele está ligado. Ele tem ligações com o movimento operário europeu. Ele tem ligações que são mais profundas, principalmente do Engels, que é a social-democracia alemã, que vai se tornar o primeiro partido político no sentido moderno, é a social-democracia alemã, que chegou a ser proibido pelo Bismarck, mas depois é um partido super importante, que existe até hoje, evidentemente, já deixou de ser marxista há muitas décadas. Foi uma organização marxista no seu início. Né? Então Marx já era um autor, ele morava em Londres, né? Ele já era conhecido. Em muitos momentos da sua vida, as suas obras passaram desapercebidas. Então eu posso dar um exemplo aqui de quando ele finalmente consegue publicar o Capital. Ele publica em 67 e há um certo silêncio sobre a obra, ele fica esperando que exista alguma resenha e tal. Inclusive ele recorre a um recurso muito curioso, né? Ele e o Engels escrevem uma série de resenhas apócrifas assinadas por personagens que até gente que era amigo pessoal do Marx tinha morrido, e manda para a imprensa críticas ao Capital, né, para poder se falar no assunto, né. Isso é 67, né, mas, por exemplo, quando tem a Comuna de Paris, o Marx é acusado por setores da imprensa britânica de ser uma espécie de mentor intelectual, né, terrorista vermelho, ou seja, já era uma pessoa referida naquela Inglaterra vitoriana como um pensador perigoso. Então ele já era uma figura conhecida e obviamente recebeu homenagens no movimento operário entre seus partidários. Ele era reconhecido inclusive por alguns que polemizaram com ele, ou seja, é conhecido o fato de que o Bakunin, por exemplo, grande liderança anarquista com quem Marx teve muitos atritos, né, e chegou a expulsá-lo, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, reconhecia o valor da teoria econômica do Marx, né, tem esse ponto. E evidentemente ele também foi alvo da crítica de pensadores liberais, né, principalmente liberais, na medida em que ele se tornou muito influente. Então surgem já no final do século XIX críticas, né, à sua obra, né, a ideia de que ela não explicava o capitalismo. Isso está na raiz da chamada escola austríaca, por exemplo, Bombaverk, né, que escreveu a primeira crítica, né, à teoria do Marx sobre o capitalismo, né, e depois isso ganhou alguma repercussão entre intelectuais europeus, etc., né? Sem falar, né, Igreja Católica, enfim, os representantes daquilo que era o mau reacionarismo, né, que tratavam ele como um ser diabólico, né, um satanista, blá, 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 blá. Ele já era uma figura importante do mundo intelectual quando ele morre. O Manifesto Comunista tinha sido um texto que tinha circulado bastante ali em 1848, ele tinha se tornado razoavelmente conhecido, mas é reeditado quando da Comuna de Paris. E é reeditado justamente por causa dessa acusação de que o Marx era um mentor intelectual da Comuna e evidentemente, com toda a repressão que se abateu na Comuna, né, ele se torna uma espécie de alvo. Eles republicam lá o Manifesto Comunista para mostrar que a teoria comunista, a proposta dele, não era a ideia de uma conspiração, mas uma ideia de mobilizar a classe operária para isso. Então ele tinha um estatuto de uma figura conhecida
já bem antes da sua morte, não existiu alguma repercussão, justamente por causa da sua influência no movimento operário. Sem isso, ele não teria tido. Ele tinha passado desapercebido, como muitos pensadores revolucionários passaram desapercebidos, quando de sua morte já eram razoavelmente esquecidos. Não era o caso dele. Por exemplo, eu chamei a atenção aqui da Flora Tristan, uma autora comunista fundamental, inclusive na formação intelectual do Marx. Ela é basicamente conhecida hoje em dia por obra de marxistas, que foram lá investigar as influências que foram importantes na obra do Marx. Senão ela teria ficado um pouco de lado, né? Enfim, isso que eu acho que vale a pena ser situado, né? Não foi uma figura que morreu e não foi percebida, né? Ele já era o Dr. Marx, né? Como às vezes a imprensa britânica se referia a ele. E para terminar, eu queria te perguntar como é que a biografia de Marx, a história de vida de Marx, né? Menos a questão intelectual, os escritos dele e mais a vida dele, como é que ela foi trabalhada pela historiografia? Quais pontos que costumam ganhar mais destaque? Que grandes obras a gente tem sobre o assunto em diferentes línguas, enfim? Como toda obra historiográfica, a gente conhece, né? Sempre surgem com narrativas que são de partidários, né? Seja partidários que querem defender o legado daquele autor, como os que criticam. Mas a primeira grande biografia sobre Marx foi escrita por um importante historiador, inclusive, da social-democracia alemã, que depois vai se tornar fundador do Partido Comunista Alemão, que é o Franz Mehring. Essa biografia, evidentemente, publicada originalmente em alemão em 1918. Tem uma tradução para o português da editora Sundermann, que foi publicada há um pouco mais de 10 anos. É um livro super interessante, mas é a primeira biografia escrita por alguém que não conheceu Marx pessoalmente, mas conheceu, por exemplo, Engels pessoalmente, né? Ou seja, conheceu muita gente que conviveu com Marx. Para os historiadores, como é importante às vezes a gente ter esses testemunhos, né, para escrever sobre um personagem, né? E foi alvo de muitas biografias ao longo desse século, né? Desse mais de um século que nos separam da morte dele, principalmente dessa biografia que tem mais de 100 anos do Franz Mehring, né? Ou seja, tanto biografias que se dedicam à vida pessoal dele, como o que é mais comum, biografias que buscam combinar, né, comentários sobre a vida pessoal com a obra. Por exemplo, recentemente a gente tem o José Paulo Neto, né, que é um dos maiores especialistas no pensamento do Marx que a gente tem no Brasil, foi meu professor, uma pessoa extremamente generosa, querida, escreveu e publicou há 2 anos pela Boitempo uma biografia do Marx, um calhamaço imenso, onde justamente trata da vida particular do Marx e trata da sua obra, do seu legado, né? E que é uma biografia do século XXI, na medida que, entre outras coisas, uma das coisas que ele faz é bater boa parte, né, dessa bibliografia que o próprio José Paulo chama de amazônica sobre a vida de Marx. Mas, por exemplo, o grande pensador liberal britânico Isaiah Berlin, pensador muito interessante, que ele tem uma biografia do Marx também. Muito interessante a biografia do Marx, ou seja, gente de alto valor, ou seja, o cara discorda, né, do ponto de vista do Marx, da teoria do Marx, mas não é desonesto, né? Então a biografia do Isaiah Berlin é muito interessante também. A obra do Marx, a vida do Marx, né, produziu uma certa disciplina de estudos no século XX, uma certa espécie de marxologia de autores que muitas vezes não são propriamente marxistas, mas são, enfim, historiadores profissionais e que dedicam a vida a estudar a obra desse autor. Eu posso chamar a atenção, por exemplo, para um Maximilien Ribel, um historiador francês, não necessariamente não era marxista, mas um profundo conhecedor da vida do Marx, da obra do Marx. Escreveu alguns textos biográficos muito importantes. Então, enfim, ele foi alvo de muitos textos. Obviamente existem os textos de detratores, né, que vão lá pescar, investigar os vacilos pessoais da vida do Marx e misturar com calúnias, né, porque Marx também foi muito caluniado ao longo da vida, e produzir trabalhos de demonização desse autor, ou de desqualificação da sua estatura intelectual. Ou seja, os grandes pensadores de direita do século XX respeitaram Marx na medida que buscaram, como é o caso do Raymond Aron, que eu mencionei há pouco, que buscaram fazer uma crítica qualificada. Eu não concordo com a crítica deles, mas eles buscaram ler o autor e não trataram como alguém que tinha feito um pacto com o diabo, que tem isso também. E foram lá fazer uma crítica que, não obstante eu não concorde, não, são críticas, digamos assim, totalmente desonestas, embora possa encontrar ali uma nota, uma coisa ou outra meio desonesta, não dá tempo de falar aqui. Mas é isso, tem muitos trabalhos fundamentais aí. E só pra avisar o pessoal que tá ouvindo, porque eu sei que vai ter gente que vai no Instagram ou no Twitter ou nas duas redes perguntar isso. Ô, Iclis, por que você não chamou José Paulo Neto? Eu tentei, tá, gente, mas infelizmente não deu certo. O Damien até me ajudou, não deu certo. E aí eu chamei o próprio Damien, que é super qualificado. Vocês ouviram o episódio até aqui, vocês já perceberam isso, né? Fica aqui o recado.
recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e quer ler sobre a história de Marx, sobre a biografia dele, né? Acho que a primeira recomendação você já deu, que é o livro do José Paulo Neto. Eu vou deixar você falar do livro de novo, se você quiser. E além desse livro, se você tiver mais 1 ou 2 livros para citar, fica à vontade. Olha, eu recomendo muito o livro do José Paulo, eu vou reforçar essa indicação. Justamente por isso, ou seja, é um autor que trata de aspectos da vida pessoal do Marx, inclusive problemas, né? Ou seja, a gente mencionou aqui passagens problemáticas da vida pessoal do Marx, mas ele trata de todas, ou seja, não deixa nada de fora. Tem um profundo conhecimento da obra teórica do Marx e, enfim, é um trabalho magnífico, né? Que o professor José Paulo Neto apresenta um trabalho que, enfim, posso dizer que é um trabalho de historiador em certo sentido, né? Ele tem fonte, né? Tem bibliografia, é denso e tem um profundo conhecimento teórico da obra do autor, né? O trabalho vai passando pela biografia e pela produção teórica e como são as grandes obras dedicadas ao Marx. É uma grande contribuição que ele trouxe pra gente. Mas eu queria recomendar outro livro também. Tem muitos livros, né? Então, por exemplo, um grande historiador britânico que não é mais marxista, né, há muitos anos, mas produziu um livro que é um livro de certa maneira polêmico, mas que tem seu valor, que é o Garrett Stedman Jones, cujo livro, deixa eu pegar aqui, Karl Marx, Grandeza e Ilusão, saiu pela Companhia das Letras em 2017. É um livro que pode ser mencionado. Já lembro, ou seja, é um livro que tem uma apreensão mais crítica, né, do legado da obra do Marx, pega mais no pé de algumas coisas. Mas eu chamo a atenção para um livro que, infelizmente, não está reeditado, já saiu no Brasil, que eu considero uma das melhores discussões teóricas das ideias do Marx, principalmente uma resposta a muitas críticas, que são críticas que surgiram no século XX, que há muito tempo já receberam respostas, mas foram meio que... Até hoje essas críticas são repetidas, né? Por exemplo, Karl Popper tem críticas importantes ao Marx, e o Daniel Ben Said, que foi um grande filósofo marxista francês, escreveu um livro chamado Marx o Intempestivo. E é um livro sensacional, fantástico, né? Com problematizações sobre justamente a atualidade de questões que estão na obra do Marx, né? Que eu recomendo muito. Se vocês conseguirem encontrar, né, vocês conseguem em bibliotecas, né, porque realmente, como é uma obra que a última edição é de 99, então às vezes você encontra na estante virtual, tá R$300, R$500, ou seja, é um pouco difícil, né. E obras como, por exemplo, o livro do Roman Rozdolski, que foi um grande marxista polonês, que escreveu um livro chamado de Gênese e Estrutura do Capital, que é um livro que a primeira grande obra dedicada ao estudo dos chamados Grundrisse, que são justamente esses manuscritos de 1857, 1858, que são manuscritos preparatórios para o Capital, com uma ideia de mais-valia, por exemplo, ou mais-valor, aparecem pela primeira vez. Então tem esse livro do Rozdolski, que saiu pela editora Contraponto. Esse eu acho que é, digamos assim, quem quer se aprofundar de fato na teoria, evidentemente, para além de ler o Capital e as obras do Marx, que estão todas publicadas em português aí, em ótimas edições. E por fim mesmo, eu queria dedicar, quem não assistiu ainda, assistiu o filme Jovem Marx. Tem muitas coisas que a gente falou hoje, principalmente no início desse episódio, que estão contempladas ali nesse filme, né? Que é um filme produzido por um diretor haitiano, eu esqueci o nome dele, mas enfim, é fácil de encontrá-lo, inclusive, se eu não estiver enganado, ele está disponível no YouTube. E é muito legal, é muito honesto, ele pega a vida do Marx até a publicação do Manifesto Comunista. Então é bem legal esse filme. Então eu vou ficar por aqui, que eu acho que eu já dei boas recomendações aí para quem quiser se aprofundar no assunto. Então é isso, gente. Damien, tem alguma consideração final? Não, eu queria só agradecer mais uma vez a sua confiança de me convidar aqui. Dizer que, evidentemente, né, a gente tentou contato com o professor Zé Paulo, mas ele está muito ocupado, né? Inclusive agora, recentemente, ele foi para Lisboa para ganhar mais um título, né, de uma universidade portuguesa, né? Então, de qualquer modo, enfim, fica aqui o convite para ler a biografia magnífica que ele escreveu sobre o Marx mais uma vez, e dizer para os ouvintes que, além de divulgar, né, esse episódio, apoiem o História FM, esse tipo de iniciativa educacional da maior importância, iniciativa de divulgação científica séria, e que está sempre convidando pessoas bastante competentes. Evidentemente, falando isso eu estou falando bem de mim, né? Mas tudo bem. Mas enfim, apoie, né? Tem o Apoia-se aí, vale muito a pena. Tá? E convidar também os próprios colegas, professores, a utilizar-se do História FM como material didático, né? Eu tenho feito isso nos últimos anos e vale muito a pena porque aqui é um material bastante confiável. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Não se esqueçam da nossa campanha no Apoia-se, como o Damien acabou de falar. Com R$2 por mês vocês financiam todos os podcasts que a gente produz, e com R$5 por mês vocês podem ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.